Boa noite a todos, principalmente o pessoal de casa aí que está acompanhando. Gostaria de agradecer, Renatinho, o espaço. E vamos esquentar um pouquinho a noite. Então, Marcela, assim, eu quero dizer que estou muito feliz com a tua vinda aqui, por ser essa mulher guerreira que você é, uma pessoa assim que eu me inspiro e tenho muito orgulho, né, de tê-la como, eu digo, que eu falei, né, na live, que eu falei que ia me convidar para ver se você vinha, e eu digo que eu posso dizer, olhando nos seus olhos, que eu tenho como amiga. Porque para mim, amiga não é você estar todos os dias na casa um do outro, andar de braços passados um com o outro, não. Amigo é aquele que na hora que precisa está ali. E para mim você representa isso. E eu, pessoas que eu conheço, todos que lhe conhecem, vai pelo mesmo caminho. Então assim, eu vejo hoje que no Conde, você tem raiz no Conde, ou raízes, né? Porque várias pessoas, amigas suas e familiares seus aqui no Conde, você se criou fora, mas rodou e veio buscar as suas raízes. Veio viver as suas raízes. Então é sinal que você, no fundo, você nunca deixou de ser condense. Exato. Só tem uma coisa diferente que você não tem muito do condense. É que você não é assim, sabe, parada, você é agoniada, você é elétrica. Isso é bom. Isso é bom, sim. E é bom que a mulherada se inspire nessa eletricidade sua, porque isso faz bem, entendeu? Então, para começar esse nosso bate-papo, Marcela, eu gostaria de perguntar como é que foi essa sua experiência agora, você disputar uma eleição 2024, né? Acabou o pleito eleitoral 2024, e você saber, você deita, dorme, acorda, e você saber que você contribuiu, né? Você foi candidata pelo MDB, correto? O partido do vereador Manuel Walter, né? Isso. Pronto. Então eu lhe pergunto, como é que você se sente saber que você foi uma das pessoas que contribuiu direto para que um colega seu de partido se tornasse vereador, mesmo você não conseguindo êxito? Como que você me diz sobre isso? Renatinho, as eleições, principalmente aqui no Conde, ela tem um diferencial muito grande. Ter Manuel Walter no pleito, né, apesar de hoje ele se encontrar uma pessoa mais debilitada, menos ativa, por conta da saúde, que nós sabemos que é super delicada, é um prazer, porque Walter tem um pouquinho do que eu tenho, ou eu tenho um pouquinho do que ele tem. É uma pessoa que realmente vai para cima, cobra, e eu gosto desse tipo de político. Não aquele cordeirinho. E eu acho que na vida, dizer amém para tudo, principalmente no ambiente político, não é válido. Não é válido. Mas, apesar da experiência, né, e de ter contribuído para que o vereador esteja hoje sentado numa cadeira do Legislativo, infelizmente o nosso município é carente de apoio às mulheres. Sim, eu vejo. Eu acredito que a Câmara de Vereadores ela é carente, né, dessa presença feminina na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque as mulheres é quem entende, tem a sensibilidade e pode sim, de forma direta, representar as mulheres. Sim, verdade. Né? Mas encontramos muita dificuldade aí pelo caminho, várias que a gente vai conversar aqui durante esse... E uma dessas dificuldades que eu vejo, Marcela, você foi bem categórica, onde você fala que vocês mulheres, enfrentaram tipo um paredão, né? Na disputa, o masculino com o feminino, no poder aquisitivo, na falta de apoio, incentivo. E eu, sou observador da política, eu vejo também, eu não sei se essa é a sua mesma opinião, a sua mesma visão, mas eu vejo que na política ela acaba, as mulheres não oferecendo, não dando o apoio
que deveria dar, na verdade, a vocês mulheres quando saem candidatas, porque assim, você tem essa vontade, esse desejo, essa garra de chegar ao poder, não é nem para dizer assim, eu sou a Marcela poderosa, não, você pensa o quê? Chegar ao pleito eleitoral para que você possa ter voz. E você tendo voz, automaticamente você vai dar mais voz a mais mulheres, não é assim? E na minha visão, eu vejo que quando chega o pleito eleitoral, as mulheres elas acabam um pouco se distanciando das mulheres e vão para o lado masculino. Você vê aí um vereador, enquanto o vereador tem 300 votos, uma mulher, ela tem aí 100, 150, 200, às vezes 20, 30. Tem mulher que sai candidata e acaba não conseguindo. Eu fico me perguntando, poxa, será que aquela mulher não tem... E eu vou logo para o geral. Será que aquela mulher não tem um namorado, não tem um esposo, não tem um amigo, não tem um irmão, não tem nada? E quando chega na eleição, cadê aquele povo que sabe que rodeia, que fica o tempo todo paparicando as mulheres? Porque a gente sabe que é dessa forma, principalmente quando você se vê mulher bonita na política. Mas na hora que vai para a urna, a realidade é outra. Isso não acaba sendo, você não percebe isso um pouco, tipo, frustrante? É frustrante, sim, e eu acredito que precisa também assim, trabalhar mais a percepção das mulheres aqui no município. Né? E em relação a essa situação, já existe uma desigualdade muito grande. Porque se nós pararmos para analisar, eu até toquei nesse assunto, hoje tem 11 vereadores na Câmara. Sim. Mas todos os 11, para estar ali, foi necessário que mulheres colocassem eles ali. Eu acredito aí que você arriscaria 30% dos votos ali feminino, cada um deles? Ou mais? Não, eu não falo na quantificação, na quantidade somente de votos, Renatinho. Eu falo que hoje, no contexto geral, hoje é obrigatório. Se o partido não tiver 30% de mulheres, não vai. Entendeu? Então, assim, independente de forma indireta ou direta, nós mulheres elegemos vereadores. O que acontece é o seguinte, que nessa disputa do pleito a gente já entra em uma desigualdade. Imagine você que uma candidata ela é convidada a participar de um pleito junto com um vereador candidato. Esse vereador ele passa 4 anos no poder, é remunerado por isso, ele vive com remunerações do próprio município, que é dentro da Câmara, e ali ele faz assistencialismo, ali ele pratica outras ações, ou seja, ele mantém o eleitorado. Ou seja, entra numa disputa com um vereador por 200, 300 votos. Isso. Entendeu? E aí chega, você não tem nem o apoio financeiro e nem o apoio político. Porque essas pessoas, durante esses 4 anos, também fazem seus acordos políticos e recebem esse apoio no meio do caminho. E o restante que fica são essas pessoas, que você mesmo diz, que deveriam ser aquelas que deveriam, né, visar algo novo, e elas começam a se distanciar e terminam apoiando quem está com o poder. É que aqui no Conde mesmo, se eu não me falha a memória agora, acho que nós tivemos aí, na história política, eu digo na história dele, quando eu comecei a votar, 16 anos, sou novinho, tenho 22 anos, viu, gente? Comecei a votar. Mas eu acredito que tenha tido aqui no Conde aí sucesso de 3 a 4 mulheres vereadoras. Já soube de José Regona ainda, né? Sim. Infelizmente. Então, e eu fico me perguntando, poxa, lutou tanto, né? A gente busca tanto para que se coloque uma mulher na Câmara de Vereadores e quando uma chega, arreda. Mas sabe o que acontece, Renatinho? Para poder, né? Eu falo isso porque ficou evidente nessa semana passada para cá, em certa atitude, né? De vereadores, para uma mulher ela sentar ali naquela cadeira da Câmara, ela tem que ser bicho doido. Sim. Porque se não for, porque ela vai bater de frente com uma misoginia, que é explícita e clara, sim. certo? Um machismo arraigado. Sim. Você já pensou? Entendeu? Você ter lá, são 11 vereadores, você ter 10 marmanjos que se acham o tal, com a mulher só. Então ela tem que ver a mulher como diminutivo, sim, né, independente do que seja ou não.
No mínimo, ela tem que estar na Câmara todos os dias com 3 bolsas dentro. Você pode ser essa bolsa lá um pouco longe, porque o nosso diretor, ele... Olha que nasceu um negócio na bolsa, nasceu um negocinho lá em casa por causa dessa gente, bolsa. vocês não querem saber o que é que ela anda nessa bolsa. Não deixa essa bolsa, porque eu não quero ela. Eu não quero ela perto de mim, porque quanto mais ela longe, melhor. Eu já estou falando o que quer. Mas, Marcela, é muito bom esse nosso bate-papo, porque aonde você falou aí que o vereador masculino, ele precisa da mulher, e precisa. Agora mesmo nós estamos vivendo, você vê que, você falou essa situação aí do machismo, né, na política por parte do vereador, do homem. Só que a lei, eu não sei se eles fizeram isso propositalmente para tentar diminuir, né, esse império. Só que ao diminuir, que eles tentaram fazer, que eu não vejo que está funcionando muito, porque você coloca ali 30% de mulheres, mas querendo ou não, você não vê, não consigo enxergar uma fase, uma chance ali de eleger uma mulher, porque é como a gente começou falando, você coloca, você vai disputar entre uma mulher para disputar com quem já tem mandato, ou quem já tem algum tipo de acordo parlamentar, de alguma forma, poder na mão. E aí você pega uma mulher que ela tem um sonho, sim, de chegar, todo mundo tem o direito de sonhar, né? E aí ela coloca do nada, ela aparece do nada ali para disputar com uma pessoa com esse poder aquisitivo todo nas mãos. Poder político, né, irmão? Automaticamente vai nadar, morrer na praia, remar contra a maré. E aí, o que é que acontece com eles tentaram fazer essa coisa aí de colocar 30% de mulheres, achando que ia só prejudicar as mulheres. Não, o intuito do Senado é justamente incorporar as mulheres na política, porque eles entendem e sabem que as mulheres elas são prejudicadas porque elas não são incentivadas a participar da política. E há um grande incentivo, por isso que se pede, se exige que se tenha cota de mulheres, certo? Mas você vê aí, nós temos experiências próprias de candidato que a própria candidata nem um voto teve. É o que eu ia falar justamente sobre isso aí, porque assim, você colocou 30% de mulheres, mas hoje eu conheço cidades, e além de já ter ido, conheço cidades através de informações, que de 4 a 5 mulheres ou cidades já perderam vereadores, já perderam os mandatos por conta disso aí, desse quantitativo, que não alcançou. Teve mulher aqui no Conde. Aqui no Conde, para quem não sabe, tem 3 vereadores aqui no Conde correndo um sério risco de perder os mandatos por conta dessa faixa etária de colocar as mulheres. Então, teve mulher que não teve candidata que não teve o voto. Imagine sua situação, o vereador consegue se eleger, mas ele olha lá, a mulher que eu pensei que ia me ajudar, que não foi o teu caso. Que isso é bom a gente reforçar, não foi o teu caso. O grupo em que você estava participando, você conseguiu o seu objetivo, você fez campanha, você subiu em palco, você pediu voto, você distribuiu o santinho. Então, assim, o vereador que você elegeu no teu partido, ele está tranquilo. Isso, com certeza. Não tem que você estar preocupado nele, poxa, Marcela não conseguiu o voto que eu precisava. Não. As mulheres que estavam ali no grupo conseguiu. Mas tem no Conde candidato que não está dormindo direito. Vai estar brigando aí na justiça para se manter no poder. E que se a justiça realmente entender que a justiça tem que ser feita daquela forma, na forma da lei correta, infelizmente, nós teremos aí 3 vereadores. E a culpa não é da candidata. Isso é a prova de que ela simplesmente só veio para compor, ela não teve um incentivo político. Sim. Um incentivo. Né? Então, infelizmente, o resultado é esse aí que a gente vê. E que a justiça seja feita, né? Sim. Porque a gente fala, não adianta eu ficar, eu desejar o mal ao prefeito, ao vereador de Umbaúba, de Cristinápolis, de Aporá, Rio. Não. A gente tem que começar de casa. Com certeza. A gente tem que começar de casa. Então agora eu vi, recente mesmo, semana passada, prefeita e vice-prefeito de Cansanção perderam os mandatos. O negócio é sério. Eles estão indo, eles deram esse tempo, mas estão vendo e estão fazendo valer. Então, isso é bom.
Porque daqui para frente também eles vão começar a pensar diferente. Eles vão começar a pensar diferente. Ó, vamos colocar tantas mulheres, mas vamos também investir para que elas venham ter uma chance de sair, ter um êxito disso. Quem sabe hoje no Conde, quanta mulher, meu Deus, tem aqui no Conde que saíram candidatos e não tem nenhuma. Aí, e há anos, quantos anos? A última foi há quantos anos atrás? Nossa senhora, foi no mandato de quem? Foi no mandato do ex-prefeito, do irmão do atual. No primeiro ou no segundo? No segundo. No segundo. Foi no primeiro e no segundo, que ele teve duas. Teve uma que a saudosa senhora Dona Lenita foi colocada. Acho que alguém assumiu outro cargo, ela assumiu. E teve a que é a mais recente. Foi a que é secretária de Educação hoje. Então tem mais de 10 anos. Aí teve ela, teve Dona Neia também, professora Neia foi também. Mas a que mais lembra foi a atual secretária de Educação, que ela foi, entendeu? Então, assim, de lá para cá, muita jovem aí, talentosa, com entendimento. E outra, os jovens estão entrando mesmo na política, eles estão entendendo. Eu estou vendo algumas coisas aí sobre jovens. A gente tem um vereador em Salvador hoje, cara, moleque, sério, moleque não dá nada. Foi um dos caras mais votados em Salvador, entre outros por aí. Então, como tem o menino, tem uma menina aí que daqui a pouco começa. Então, eu gostaria de ver isso. Eu poderia aqui estar falando tudo ao contrário, né? Eu sou homem, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Não, eu vejo que isso não é bom. E ainda mais quando eu me deparo com certas atitudes criadas dentro de alguns cenários políticos, prefeitura, secretarias, Câmara de Vereadores, porque o cara, eu acho que é porque eles pensam assim, que só tem homem, que mal vem a gente, não vem? E aí, isso é uma responsabilidade. Muito grande, muito grande. Eu costumo dizer em relação a alguns embates, que algumas pessoas, e principalmente políticos, eles não têm que se sentir incomodados com a cobrança do povo. Não. Vereador está vereador porque o povo colocou ali. Qual o objetivo? Representar o povo. Então, e qual o papel do povo? Fiscalizar o vereador. Então, o vereador que chega ao ponto de se incomodar com as cobranças, não. A casa do vereador, ali a Câmara de Vereadores, não é a casa do vereador, não é a porta do fundo do quintal da casa dele, não. Certo? Ele deve, sim, prestação e serviço ao povo. Inclusive, satisfação de tudo que é feito em relação ao que gasta, o que não gasta, para onde vai, onde não vai, tudo. Certo? Mas a questão, Renatinho, toda é o seguinte: nós vivemos, o município do Conde é uma cidade pequena e sempre teve essa hierarquia do político homem, o macho, as mulheres não têm vez, não têm vozes. Então incomoda muito. Já incomoda a partir de uma mulher. E ainda mais quando existe situações que são imorais, piorou. Aí afeta, ofende. E no seu caso, eu digo que aconteceu situações parecidas. E é onde a gente vai entrar nessa seara agora, né? E eu acho que as pessoas, o telespectador, o ouvinte da Conde FM, as pessoas que seguem aí, que curtem o programa Fala Xandão, eles viram o meu descontentamento, né? Uma certa forma de desabafo. E na quinta-feira passada. E rodou o Conde todo. Isso rodou o Conde todo mundo sabe disso. Então, porque assim, as mesmas colocações que você faz em cobrar os direitos, são essas colocações que eu faço. Só que nós temos algo bem, parecido. Porque eu tenho essa coisa comigo. Eu não gosto de... Eu acho que foi isso. Não, eu não vou falar. Se for, eu não vou falar. Então, quando eu falo, é porque eu vou estar com a certeza para, de repente, quando vir debater comigo, eu saber o que eu vou falar. Se eu não sei, então eu vou ficar calado. E durante a sessão passada, eu ouvi algumas falas na Câmara de Vereadores que me incomodou. Aquilo me incomodou. Mesmo como homem, me incomodou. E como eu vi, sendo o fato tratado, foi o que você estava falando, a questão de um vereador, outro vereador, prefeito, seja quem for, se incomodar com algo, ele pode se incomodar, mas ele não pode, de maneira alguma, ele descer do salto
ele desrespeitar, ele faltar com respeito com o pai, com a mãe, com o jovem, seja com quem for de família, ele não pode. Porque da mesma forma que ele é pai de família, a pessoa do outro lado também. Da mesma forma que ele tem alguém da família dele que gosta dele, aquela pessoa também vai ter. Então, assim, nessa Serasa, eu gostaria de saber de você, como é que você recebeu e se sentiu ao mesmo tempo quando, depois que você fez uma cobrança dessa aí de cobrar os direitos de todo mundo tem direito, e você, direto ou indiretamente, foi bombardeada na Câmara de Vereadores. Como você se sente? Renatinho, você já me acompanha há um bom tempo aqui na cidade. Sim. Eu já tenho 9 anos, 10 anos aqui, moro 10 anos aqui, então tem 2 gestões aí que eu tenho acompanhado. Passaram-se 3 presidentes de câmaras durante esse período, na Câmara. Foi Luiz Dentista. Foi para uma direção dele. Luiz Dentista. Desculpa, eu te ouvir. Passou depois de Luiz Dentista quem foi? Manuel Walter. Depois Reinaldinho Schiavone. E hoje o atual presidente, Cristiano Cruz. Em todos esses 3, qual foi o dia que passou que eu não fiz um questionamento igual faço agora? E as cobranças, sempre fiz as mesmas cobranças. O que eu vejo, que no meu ver, ou está irregular ou é imoral, porque existe uma diferença em relação, a gente estava questionando nos grupos a questão da diária do vereador. Sim. Nós acabamos de falar aqui que hoje existe uma desigualdade muito grande. A gente, quando já sai pro pleito, a mulher já sai na desigualdade, isso é igual quando você vai pleitear com um vereador candidato atuante. Por quê? O vereador, ele recebe um salário, hoje, 10 mil reais e pouco. A água que ele bebe, o café que ele bebe, as viagens que ele faz para acordos políticos com deputados, e seja outras viagens, incluindo não sei mais o que, certo? Tudo custeado com dinheiro do povo. Você está entendendo, Renatinho? Entendi, sim. Só que aí, como o vereador falou, eu pago as diárias do meu vereador, é lei, está na lei, não estou cometendo nenhum crime. Beleza, é lei. Só que, ao meu ver, existem situações que está na lei, mas é imoral. E é imoral para a realidade da cidade. Sim. Nós vivemos numa cidade humilde, pobre, certo? E você já paga 10 mil reais e alguma coisa ao vereador, já custeia viagem, alimentação, café, papel higiênico. A gente ainda tem que pagar uma diária. Não estou dizendo que é ilegal, mas é imoral, sim. Em vista da sociedade, é uma atitude imoral. Você está entendendo, Renatinho? Então existe o quê? Há uma diferença em você cobrar ou em você criticar algo, como ele mesmo disse lá. Eu todo dia recebendo uma crítica, vereador, você é político. Ou você tem estrutura emocional, ou então abandone e saia daí. Porque se você tiver ataque como esse, toda vez que o senhor for questionado, o senhor vai passar mal, não vai aguentar não. Vai acabar a gestão surtando. Certo? Só que diante disso me fizeram uma pergunta hoje, até em alguém em outra emissora aí, se tem algum problema pessoal com o Cristiano. Não, nunca tive problema nenhum com o vereador. Né? Problema nenhum com nenhum vereador pessoal. E nem tenho. Certo? Nem tenho. Agora, os questionamentos em relação ao dinheiro público, o que tiver envolvendo a situação do município, eu tenho todo o direito de cobrar, porque é constituído isso. Eu não estou cometendo crime nenhum, ao contrário, até porque eu sei qual é o meu papel. O papel dos vereadores do município do Conde é fiscalizar o executivo. E o meu papel como cidadã é fiscalizar os vereadores. Agora, pelo incômodo, né, da situação, do que aconteceu, da forma como o vereador se comportou, prova que eu estou fazendo o meu papel. Mas eu pergunto aos vereadores se eles estão fazendo deles. Nós já temos 6 meses de gestão. E aí, cadê a receita? Cadê os custos, os gastos? O que é que está sendo feito? Quais são as melhorias que estão vindo para o município? Será que os vereadores estão, né, fiscalizando, né, de perto as folhas de pagamento?
Porque eu acabei de falar que o vereador ele se exaltou de uma forma em dizer que o vereador come, o vereador bebe, o vereador viaja. Até aí tudo bem. Certo? Beleza, paga com o dinheiro do povo, ressaltando a situação, certo? E que não havia nada ilegal. Não há ilegal, mas existe a imoralidade. E ele falou que se preocupava, inclusive na fala dele, onde ele disse que dá cesta básicas, né? Corajoso o vereador, certo? Que, porque ele não gostaria de ver ele comendo bem e o vizinho dele passando necessidade. Mas, eu observando a folha de pagamento hoje, aí eu vejo um secretário que ganha 10 mil reais e pouco hoje o salário do secretário, é igual ao do vereador. 10.800. Isso. Só que a esposa do vereador está lotada na Câmara de Vereadores ganhando o salário de mais de 2 mil reais. A mesma esposa de um secretário. Aí quando o vereador abre a boca e diz que ele está preocupado com o povo porque a cidade é humilde, vereador, será que esse cargo não poderia dar alguém do povo? Mas não a somatória? Então tá aí, é um questionamento que eu posso fazer e estou fazendo. Não dá nada ilegal nisso aí. Ah, é legal dentro da lei? Beleza, mas é imoral e muito imoral. É imoral sim, certo? E vou continuar defendendo meus ideais sempre. Agora o que mais me assustou, Renatinho, em relação a isso tudo, foram os comentários, porque assim, Cris, ele nunca me ouviu, nem viu eu falar da vida pública, vida pessoal dele em lugar nenhum. E não devemos, né, verdade? Não quero, não me interessa. A vida de cada vereador, privada, particular, que não tem nada a ver com o público, não me diz respeito, não tenho interesse algum. Mas o vereador fez questão de me atacar pessoalmente, né, usando situações, né, que é do meu, faz parte da minha vida, que eu quem devo responder, certo? No intuito de denegrir minha imagem e mostrando ali radicalmente, né, um ataque contra a mulher. O problema todo é mulher. Misoginia pura. Misoginia e machismo. Entendeu? Porque ele cita duas pessoas. Tem um homem e tem uma mulher. De repente a mulher tinha que ser a atacada. Sim, Renatinho, em relação àquela questão onde ele disse que eu sou reconhecida como... É nessa questão que eu observando e pude ver a sua inquietude e a sua segurança, porque da mesma forma que você cobra, eu cobro. Eu agora recente, na semana passada, eu levantei um questionamento contra ao prefeito e ao vice-prefeito em 8 viagens, não sei para onde, não me interessa, ou na verdade interessa, eu tenho que me interessar porque eu tenho que saber para onde é que foi o prefeito? 8 vezes o prefeito atual. Para que ele pudesse ganhar 4 mil reais. Isso eu não estou falando do salário dele. 4 mil reais ele colocou no bolso. Livre. De que esse dinheiro? É dele? Não é nosso? O vice-prefeito colocou 6.200 reais em 10 diários. Então você divide. Então, cada saída que o vice-prefeito deu da cidade, saiu da cidade para buscar não sei o quê, porque até agora não estou vendo viagem, pronto, foram 8 viagens até agora, mas trouxe o que para o Conde? Fez o que no Conde? Nada, só pintou a tinta que existe no Conde. Gastou X, o dinheiro estava lá, que o ex-prefeito deixou, o ex-gestor deixou dinheiro na saúde, na educação, então, eles foram fazer o quê? Para receber 620 reais cada vez que sai do Conde, além de pedágio, alimentação, transporte, combustível, segurança, motorista e alimentação. Olha quanta coisa. Uma pessoa sozinha consome de um município, o meu, o seu. Pois é. Então como é que eu vou aceitar? Eu já estou esperando. É tanto que eu já estou esperando eles, um dos dois, se quiserem se manifestar, se quiserem vir aqui também, né, conversar, explicar isso não para mim, para o povo, e eu vou ouvir, porque lógico eu também sou contribuinte, então eu vou estar aqui e quero saber, eu vou contestar isso.
Porque um pai de família ganha R$ 1.512 reais, trabalhando de segunda até muitos aí trabalham de domingo a domingo. Então você divide aí. Um pai de família ganha R$ 52 reais. E ele não tem direito a motorista, não tem direito a carro pago, custeado com dinheiro público, alimentação, pedágio, ele não tem nada disso. E ele não recebe uma diária de R$ 620 reais. Um vice-prefeito, por que é que ele vai receber? Então esse dinheiro que fazem isso, e quando eu digo fazem, porque eu não estou aqui criticando, e é bom que entendam, que eu não estou aqui criticando só o atual, só a gestão atual. Eu acredito que você também não levanta esse questionamento só com o atual. Só que assim, pode se defender, pode falar, quando quiser falar, pode, mas tem que ter a sensatez de separar o que é cobrança, o que é ataques, o que é ofensas. Que muito me admira um vereador que tem como seu eleitorado 90% de mulheres, atacar uma mulher dessa forma. Porque para mim ali foi misoginia pura. Onde é a fala lá do... que o pessoal, o povo não lhe conhece. Do vereador. Mas lhe conhece, viu? Lhe conhece. Todo mundo. Renatinho, eu tinha acabado, você conhece. sabe, né? Eu tive neném tem 2 meses. Que E esses parece, mesmos né? 2 meses, tem que... Rapaz. O veneno alimenta. E nesse mesmo período eu perdi meu filho. Certo? Inclusive, eu tinha recebido o laudo em PDF. Tava vendo o laudo, né? Porque ele teve um ataque fulminante, tava vendo, detalhando tudo direitinho. No mesmo dia? No mesmo dia eu estava em casa digerindo isso. Sim. Quando eu tô vendo o celular, pepei. Começou a tocar, eu digo, o que foi? O que tá acontecendo? Quando o pessoal, fulano o presidente da Câmara, ele tá te atacando lá, viu? E é você. Eu digo, eu? O que foi dessa vez? Fui ver. Quando eu fui assistir, aí vi lá, né, os disparates do vereador, né, a falta de decoro nenhum, porque um parlamentar utilizar da Casa do Povo, de uma tribuna, para atacar uma mulher, vereador não sou bichona, como o senhor disse, não. Mas, realmente, eu aprendi, assim como você também teve aprendizado com sua mãe, como você mesmo citou, né? Eu aprendi com minha mãe também que eu não como reggae, não, somente de macho. E se falar, vai ouvir. Se me der um tapa e eu puder levantar, eu dou também. E vai ser assim, sucessivamente. É o meu perfil, é o jeito que eu sou. Sabe por quê, vereador? Eu sou mulher. E eu sei muito bem que nós mulheres enfrentamos. Isso que o senhor fez aí, todas as mulheres hoje, elas passam por isso. Não é à toa que a gente vê a estatística. Somos estatística, vereador. No feminicídio, no ódio, na violência, no estupro. Quando o senhor cita aí uma situação que ocorreu comigo que não lhe dizia respeito em relação a um porte de arma, infelizmente no mundo que a gente vive hoje, eu como mulher, né, como alguém que é vítima da sociedade, inclusive de pessoas como o senhor, como fez o ataque que fez contra a minha pessoa, na tentativa de denegrir, de menosprezar, né, de trazer assim a misoginia arraigada aí no seu coração. Infelizmente, às vezes a gente comete erros. Eu não cometi crime, eu posso ter cometido um delito. Infelizmente, às vezes na busca de uma proteção hoje, por a gente se sentir ameaçado o tempo todo por ser mulher, a gente, por nossa segurança, termina cometendo erros. Mas eu não fui vereador. Vendendo nada ilícito, roubando ninguém, ameaçando ninguém. Então minha ficha limpa, sim. Sou uma mulher digna, sim. Tive 3 filhos, certo? 2, criei homens, certo? Direitos limpos, sem vícios, sem manias. Isso indica que eu não sou nenhuma marginal. Agora eu não como reggae mesmo, não. Não tenho medo de ver bicho com nada, nem com ninguém. Pode sambar, dançar, dizer, ameaçar e outra. Eu recebi antes um alerta, que era para eu parar de bater, senão eu sofreria consequências. Aí vieram ameaçar a pessoa errada. Eu digo, não, pode mandar lascar o pau, fica à vontade, porque eu não recuo. Eu não estou fazendo nada de errado. Então deixa eu ver que aí a coisa muda de figura. Não estou cometendo nenhum crime, certo? Então pode sim me atacar. Só que eu acredito que na postura do vereador como político, né, como um homem sério, que o senhor diz ser, o senhor foi infeliz nas suas colocações.
levar a vida pessoais de pessoas, sem o senhor saber o que realmente tem por trás. Se eu devo algo, se eu fiz algo, eu não cometi um crime, não, cometi um delito. E quem deve me julgar é a justiça, é a lei. Porque o certo é certo, o errado é cobrado. Infelizmente, no nosso país hoje, quem anda armado é o bandido, quem anda armado é o político corrupto, né, que anda armado. Mas o cidadão de bem, principalmente as mais frágeis, que são as mulheres, que hoje são vítimas cruciais do feminicídio, né, da violência, da discriminação e principalmente de atitudes igual do senhor misógina que o senhor fez na sessão da Câmara durante essa última sessão aqui no Conde. Então, assim, ele, nessa situação toda, você recebeu um aviso antes para parar de cobrar? Que era para eu parar, que eu estava batendo demais, senão eu ia sofrer represálias. Seria exposta. Isso aí já é um tipo de ameaça. Isso é uma ameaça, sim, seja de quem for, de quem quer que venha. Não existe. Para de cobrar, que senão você vai ter, resposta, você vai ser exposta. Exposta aqui. Isso, a exposição foi feita, né? Que está na lei que qualquer um cidadão comum é impedido de cobrar os seus direitos ou o direito do povo a político ou qualquer político que seja. Me diga aí onde é que tem essa lei que proíbe, porque até então a ditadura acabou no Brasil faz tempo. Então, é para o povo voltar no Conde viver amordaçados? Estão acostumados aqui com isso. Por isso que eu incomodo e por isso que eu fui retratada como alguém bem pequenininho, porque sou mulher. A mulher que fala demais é tirada bichona. Não sou tirada bichona não, vereador. Eu procuro ver o que está certo, o que não está, o que é errado, o que não é. Entendeu? E realmente, não baixo minha cabeça. Sabe por quê, vereador? Só quem está livre de qualquer situação ruim nessa vida é Jesus Cristo que está no céu. Todos nós somos vulneráveis. E que foi traído, né, pelo ser humano. Imagine, mas ele está longe do ser humano. Ele foi embora, foi traído. Por que ele saiu daqui? Porque foi traído. Então, assim, todos aqui, ninguém está a escape. Não existe, como você falou, não existe essa. Ninguém é melhor que ninguém. Eu ouço muito por aí, todos os dias eu escuto aí, basta colocar o pé fora de casa, eu converso com alguém, rapaz, é porque assim, o Conde, o Conde é a cidade, ele continua vivendo aquele tempo de outrora, onde as pessoas viviam amordaçadas, caladas, com medo, não podia falar nada, porque recebiam uma ligação. Não, você falou o quê? Isso e acontece ainda. Acontece. Você falou que você recebeu uma ligação, uma mensagem que foi, avisando, fique calado. Mas isso acabou no Conde. Isso acabou no Conde porque ninguém é sozinho. Ninguém no mundo é sozinho. Você pode me ver aqui sozinho, mas eu não sou só. Você está aqui sozinho, mas ninguém imagina que ninguém é só. Como quem pensa em fazer o mal aos outros, não pense que vai sempre ganhar. Uma hora pode dar errado. Entendeu? Assim, então a gente tem que parar com essa coisa de eu estou no poder, pode ser vice-presidente, pode ser presidente, pode ser prefeito, vice-prefeito. Esqueça. Não quer ver o seu nome na rua? Não quer ver as pessoas cobrando o direito do povo? Faça. Não entre na política então, porque infelizmente vai acontecer, as cobranças ela vai existir independente. Vai, não adianta que vai. E a cobrança, hoje eu vi lá um debatezinho, em uma postagem feita no canal do Portal do Xandão, e uma funcionária da prefeitura, porque eles estão assim, eu estou no poder, eu vou tentar fazer o que eu quero, mas não vai funcionar desse jeito. E ela fez um comentário lá, um pouco meio que infeliz, mas a resposta foi tão boa que ela voltou elogiando. Onde foi feita uma reportagem, uma matéria de uma rua lá do sítio do Conde, que o povo, agora para chegar em casa quando chove, tem que chegar de barco. Então, nós que fazemos a comunicação, estamos proibidos de mostrar isso? Nós mostramos. E ela veio perguntar por que eu estou cobrando agora, por que a página está cobrando agora e por que não cobrou antes. E daí? Aí eu falei para ela como é que a coisa funciona, porque assim, você está cobrando. Aí alguém pode dizer, mas ela fez parte de uma gestão, trabalhou em gestão, será que ela cobrava? Eu estou aqui, cobrava. Eu cobrava mesmo. Cobrava, quando eu digo que cobrava, cobrava. Por que eu cobrava? E por que ela cobrava? Que por sinal fizemos parte da mesma gestão. Quem sabe o que ele ouvia de nós dois aqui era o gestor.
E ele nunca, educadamente, ele nunca levantou o tom de voz, já desrespeitou alguma vez? Nunca. Do um diâmetro. Nunca. Até demais, porque eu vou te dizer, viu? Nunca. Ali ele é encantador de cobras. Tem gente que chama ele cobra, de ligeiro. tadinho do bichinho, viu? Você tem agora na semana passada, que foi a notícia aí que parou a região, Foi. com a notícia de que eles estavam devendo uma banda, a Unha Pintada, o show da banda de 2023, né? E ele com toda a decência, com toda a educação do mundo, pronto. Eu fico me perguntando, olha como são as coisas. Você já pensou, você estava contestando um valor que os vereadores estão recebendo indevido na linguagem, né? Imoral. Não é ilegal, mas é imoral, que poderia ir para outra coisa. Então você contestou isso. Mas em momento algum eu queria lhe perguntar isso pessoalmente, eu estava esperando, porque eu não acompanho muito, eu não estou tendo muito tempo de acompanhar as redes sociais, como era antigamente. Antigamente não. Eu tinha tempo, chegava meio-dia na hora do meu descanso, tinha 2 horas de almoço, eu ia olhar, fazer o que quisesse, entendeu? Hoje não, eu não tenho esse tempo de estar em grupos, ou olhando coisas. Então assim, você falou alguma coisa que desabonasse a conduta, a pessoa de algum vereador, algo pessoal? Não, falando pessoal, a cobrança era simplesmente em relação à diária. Né? Então, não tem porquê. Só que aí isso está me incomodando. O vereador ele não quer ser cobrado. Infelizmente, existem pessoas que ela perde. Vou dizer, como eu falei, passaram 3 antes dele, presidente. Sim. Luiz, ele vacilou. Lembra da história da vassoura? Que eu comi o juízo dele. Foi, lembro. Eu deixei o Luiz em paz por um Foi uma confusão nesse conde quando ele foi falar que lugar de mulher era na cozinha varrendo. Deve estar debaixo do sofá, deve estar sujo. Você fica falando o tempo todo no WhatsApp. Foi mulher dizendo que ia dar vassourada. Reinaldinho, até então, acho que foi o que mais eu peguei no pé. Porque foram 4 anos. Isso, sim. Ele era o quê? Gestão. Eu era gestão. Isso. Mas eu sempre cobrei, certo? Mas não desceu do salto. Mas infelizmente tem pessoas que o psicológico não está preparado para o poder, entre aspas, certo? Isso. Porque há uma diferença. É como eu digo, o poder que é dado ao político é o poder dado pelo povo. Emana do povo. Porque ele está ali justamente representando, está recebendo, está sendo remunerado pelo povo e para o povo, porque o povo lhe colocou ali, paga para isso. E sabe o que me surpreendeu mais, Marcela, nessa situação sua? É que durante aí o pleito eleitoral daquela eleição que teve, democrática, que para mim, sim, ali de democracia ali não teve nada. E como foi a atitude do vereador, totalmente antidemocrática. Pronto. Porque a partir do momento que você se incomoda com a comunicação do outro, com a força de expressão do outro, a expressão dela, o direito dela expressar e de cobrar, isso é antidemocrático. Inclusive nesse tocante, Renatinho, houve essa questão da eleição democrática, que democrática não teve nada. Nada. Porque aconteceu aí que tanto Letícia como Gerina perderam. Gente, não é a primeira vez que acontece isso no Conde. Porque temos agora diretoras que estão em posse porque estão recebendo, né? Porque era para ter ficado judicialmente, uma ordem judicial. Sim. Aí eu me pergunto, o vereador se prestou papel de tentar denegrir, né? Um ataque de misógino dele na Câmara contra uma mulher, porque está fazendo questionamentos embasados no que está no portal de transparência, no direito que ela tem, que é constituído, mas eu não vi esse mesmo vereador abrir a boca na tribuna para falar a respeito disso. Eu acho que o único foi Valnei que se pronunciou. Os outros 10, nenhum foi em defesa. Será porque eram 2 mulheres? É porque, na verdade, eu entendi ali, o Valnei, ele tentou sim, se manifestou, falou o que ele achava, só que são 11. Então só fala voto vencido, né? Voto vencido não vai adiantar. Então ele acabou sendo vencido, mas realmente, ou infelizmente... Mas sendo eu não pararia não, toda semana eu tocaria no assunto. Ele não tocou também. Certo, porque... E eu não vi não, nenhum vereador, todo mundo... Todo canal ali, e todo mundo sabe o Conde em peso, sabe a educação, sabe todos os professores, os candidatos que participaram, sabem
que teve falcatrua, que teve maldade, aonde a gestão se interviu, onde não devia. Se é uma gestão democrática e uma gestão vai se intervir da forma que for, inclusive na última eles fizeram quando as meninas já estavam para, acho que segunda-feira ia ter a posse, né? Então elas anteciparam, fizeram quando surgiu isso que ela não sei o que não é aquela coisa toda. Então o que elas fizeram? Vão fazer uma passeata, uma caminhada, mostrar nossa indignação com as mães convidaram para eu não quero ir, vocês vão. E juntou todo mundo, aquele monte de mãe, e foram para as ruas. Chegando na frente da Secretaria de Educação, a secretária apareceu na porta dizendo ela que queria falar. E aí alguém perguntou, uma das mães perguntou, quer falar aqui no microfone? Ela, não quero falar no microfone não, venho aqui. E chamou 5 pessoas da manifestação, 5 mães, 5 pessoas que estavam ali, e entraram. E quando essas mulheres entraram, eu falei, isso aí foi uma armadilha para acabar com a manifestação pacífica que estava tendo, porque não tinha bagunça, não tinha baderna, nada. Isso ela fez isso para acabar com a manifestação, isso ela está sendo manipulada por alguém, lógico, e não vai dar em nada isso. Não deu outro. Foram para lá, perderam o tempo, ficou naquele sol quente, ela acabou com a manifestação, disse que ia ter uma reunião na segunda-feira seguinte, não teve reunião nenhuma, e o resultado, as mulheres que ganharam, que saíram eleitas, pelo voto popular dos pais e mães de família, o que é que aconteceu? Não assumiram até hoje, estão aí na justiça, brigando. Aí eu lhe pergunto, Imagine uma coisa tão... qual é o vereador que está se manifestando contra isso? Porque isso é uma aberração. Com certeza. Aí eu lhe pergunto, será que se fosse um grupo de homens, Se tivesse mulheres, será que não teria algumas que se utilizavam? É como eu disse, se tivesse mulheres na Câmara, será que ele seria orientado, estimulado a praticar o que ele praticou na sessão? Mas são todos homens, inclusive os risinhos, né? Os risinhos, sim. Nossa, Nandinho, meu amor, tudo bom, Nando de Pereira? Olha, abraço, viu, nego? Eu vi você rindo, nunca mais tinha lhe visto. E o que eu fico olhando, Marcela, é que as pessoas, eu não consigo entender como é que fazem, sabe, com umas atitudes que pra mim é desnecessárias. Então, assim, espera um momento, se finge de amigo, que eu te falei no início. Amigo não é aquele que está com você em porta de bar, aqui e acolá, não. Sim, sim. Porque é um dos primeiros que chega a lhe trair. E pra mim ali, o que mais me chamou a atenção, quando eu vi aquela coisa, parou todo, que eu vi os vereadores ali naquela gargalhada toda, como se tivesse o Brasil feito um gol, que há muito tempo ninguém sabe que é um gol do Brasil, e fez um gol ali, eu vi. Então aquilo me mexeu. Ali retrata, né? Mostra o retrato, faz o retrato, o composto da... Pra falar a verdade, eu queria, na verdade, falar o que era que eu queria falar quando eu vi aquilo ali, o que pra mim eu vi aquilo ali, mas infelizmente eu me contive, né? E não falei, porque assim, eles deveriam entender, porque quando nós estamos aqui na frente das câmeras, a gente tem que ter cuidado. Precisa ter cuidado, mas assim, quando você tem controle, se controla, autocontrole, você consegue. Mas quando você, infelizmente, não tem autocontrole para nada, porque a prova está aí, eu disse na terça-feira, que eu nunca na minha vida, no Conde, tinha visto uma Câmara de Vereadores tão ruim como nós temos hoje. Essa tá interessante. Você tira ali, você conta de dedo os vereadores. Os outros, só para balançar a cabeça e parabenizar, um secretário só aqui, ó. Olha. Então, quando as pessoas cobram, vocês, vereadores, aceitem, respeitem, fiquem na de vocês quietinho, entendam que um pai de família que ganha um salário mínimo de R$ 1.512, vocês ganham 10, então vocês estão bem na frente. Mas ganha 10 e ainda tem aquele questionamento, precisa comer, beber, café, água, papel higiênico. Então o pai de família que ganha um salário, ele também não tem que comer, beber, não tem papel higiênico, não tem café. Outra coisa, Renatinho, a gente falar nessa questão, os vereadores têm que entender o seguinte, e a população ela tem que começar a entender e enxergar. Vereador que faz assistencialismo, ele não tá se comportando como vereador deveria. Ele só está segurando seu voto, tá? Seu voto.
Simples assim. Vereador está ali para legislar. Cadê, vereadores, as contas? 6 meses no município. Está vendo a folha de pagamento, vereadores? O que é que está acontecendo em relação às licitações, inclusive as que estão sendo recusadas? Hein? O que é que está acontecendo? O papel de vocês são esse, vereador. O vereador, ele tem que trazer, o bem-estar para o município, de modo coletivo. Não é o assistencialismo não, porque o assistencialismo é simplesmente um gabinete de voto, um cabide de voto. É segurando para receber mais tarde. Certo? Então, Renatinho, entre essas e outras coisas fica difícil. O pleito feminino aqui no município hoje tem essa dificuldade justamente por isso, porque imagine você tem que arcar, você além de pagar o salário do vereador, certo? Você ainda vai custear todas as despesas dele, viagens e etc. E ele vai se manter no poder sempre, porque ele tem o poder à sua frente, certo? Então, assim, o que eu quero que os vereadores entendam é o seguinte: eu não tenho ódio nem raiva de nenhum de vocês, não. Porém, em situações públicas eu vou cobrar sim, porque esse é o meu papel. O vereador falou aí que, uma expressão, porque aqui na Câmara não trabalha, não ganha sem trabalhar não, porque está acostumado a trabalhar, não trabalhar e receber. Aí eu pergunto, vereador, existe situações como essa na Câmara, ou dentro da Câmara de Vereadores, ou então nas prefeituras do município do Conde? Existiram, vereador, porque o senhor está vereador há 4 anos e meio. Se existia, sinto muito lhe informar, o senhor prevaricou. Porque onde estava o senhor que não fiscalizou e não viu isso? Ou será que era interessante fazer vistas grossas, se é que realmente existiu? Inclusive, os assessores de vereadores fazem o que mesmo? Nada. Quais são as ocupações dela? Então está na hora do vereador começar a abrir salas para cada um deles aí, vereador, certo? E como eu repito, imagine, o vereador falou na preocupação com o cidadão. O Conde, as pessoas do Conde, não precisa somente de cesta básica não, vereador. O povo do Conde precisa comer bem. O povo do Conde está necessitando que tenham cursos, que tenham coisas que possam fazer valer a cidade. E que foi prometido, né? Exato, fazem as promessas e não fazem. Então, assim, é fácil fazer um acordo com o deputado ali e pegar um bando de pessoas aqui e levar para fazer um procedimento cirúrgico. E outra, o que mais... E vai prender a quem? Eu vou dever depois a você. Ele me chamou de ingrata. Não, vereador. Quando solicitada, realmente o senhor foi solícito, mas eu não fiz o procedimento. Certo? Então, assim, porque se eu tivesse feito o procedimento, eu teria até que me calar agora, porque ouviria, olhe, fiz o procedimento, então, você... Isso também. Você entendeu? Então é troca. Então ninguém vem pra cá pra mim, não. Ninguém me bota pra dormir na cama. O problema é que as pessoas não têm coragem de falar, e eu tenho. E eu tenho coragem de falar, certo? Então eu não fiz o procedimento, nem fui ingrata não. Agora, ingratidão é bom ver o vereador, como foi com as condições que ele veio para a cidade, quem foi que ajudou ele, quem ajudou a família. Entendeu? Porque Dudu, o ex-prefeito, foi a maior vítima de traição que aconteceu aqui politicamente nessa cidade. Não, essa cidade... Covardia. Golpe de Estado. Entendeu? Ficaram todo mundo junto ali com o cara, abraçaram. Se alimentaram do que deveria. Não dizer assim, eu não sou aqui defensor, não, porque... Mas abraçaram, e quando menos o cara esperou, as punhaladas. E pessoas que diziam, né? Eu não largo o Dudu, não largo a mão dele por nada, é isso hoje. De hoje a 8, olha o vídeo. A mesma coisa acontece agora, vai acontecer com o atual. Sim. Certo? Infelizmente a política no Conde está desse jeito, então, infelizmente. O que acontece é o seguinte, os vereadores têm que se empenhar, porque até agora eu ainda não vi os vereadores legislar a favor do povo. Não vi. Eu estou vendo os vereadores ser coniventes completamente com o executivo. Bora trabalhar, vereadores, fazer jus ao dinheiro que vocês ganham, que é pago pelo povo, e todas as mordomias. Combustível, café, viagens. Viajaram agora mesmo para a marcha dos prefeitos. Qual foi o benefício que veio para a cidade com aqueles gastos todos? É aí onde entra os 4 mil reais que o prefeito colocou no bolso. Permitido pela lei, mas é imoral. Porque ele disse que levou mais de 30, isso está lá no vídeo, eu tenho o vídeo que ele falou, mais de 30 ofícios. Estou aqui, com mais de 30 ofícios para pedir. Pedir o quê? Porque não vai chegar nada, não chegou nada e nem vai chegar. O que foi que chegou?
o prejuízo para a prefeitura, o povo pagar. Então, assim, falar é fácil, difícil é fazer, mas também está sendo difícil, como você falou, na fiscalização. Por que não está fiscalizando? O vereador, ele deveria sim ter um papel mais atuante. Só que ultimamente esse papel ele só está servindo no Conde para isso aqui, olha. Eu preciso de tantos cargos para tal lugar, preciso de tantos para isso, preciso de tantos isso, preciso disso e preciso disso. É isso que está servindo no Conde. E o povo? O povo que precisa de assistência. O povo não, o povo basta dar uma cesta básica, né, como disse aí. Por que, minha amiga, você... É isso que o povo precisa somente, viver de migalhas. As pessoas precisam ter dignidade. Sim, o assistencialismo e outra coisa. A partir do momento que o vereador, né, porque ele é corajoso, ele disse que ele faz entrega de cesta básica, né? E ele assume algo dessa forma, significa então que a assistência social da cidade não está funcionando, não? Porque cabe, né, ao poder público e principalmente a assistência social fazer esse trabalho, vereador. Sim, entregar as cestas básicas. Pro vereador não é muito bom não, viu? Não é bom mesmo, é problema puro, muito problema, certo? Então, essas coisas que a gente vê gritante no município do Conde, que para algumas pessoas passa despercebido, e para quem entende e está vendo ali a realidade e questiona, é ruim. Aí se torna uma pessoa chata, que quer ibope, marginal, vão continuar sendo tudo isso aí. Eu mesmo não me incomodo com ataques, né? Eu falo todos os dias, quem quiser me atacar, que me ataque. Eu vou continuar batendo de frente, eu vou continuar falando o que eu vejo que eu tenho que falar, lógico. Eu não vou andar dormindo com os olhos dos outros, porque a gente sabe, né? A gente vê tanta coisa acontecer, tanta coisa acontece na calada da noite, então nós temos que nos precaver. Infelizmente, a verdade é essa, entendeu? Ninguém é doido, ninguém anda só, ninguém vive só no mundo, então a gente tem que seguir. O que adianta, vamos ficar calados, não vamos falar nada não, se é o nosso dinheiro que o povo está gastando. Porque quando a gente fala no vereador fiscalizar, por que eu peço todo dia para que os vereadores fiscalizem? Está indo nos colégios ver merenda? Não está. Vem cá, em relação àquela situação absurda, onde um monitor e um motorista esquece uma criança dentro do onde já foi tomada... Já tomaram atitudes a respeito disso? Que é justamente essa pauta. Porque, gente, eu fico imaginando uma criança, certo? Dentro de um carro. Se for... Desculpa. À vontade. Se hoje pode, você pode. Olha, pra você. Xandão tá quebrado, não tem nem água. É que na verdade eu deixei ela com sede de propósito. Sim. Eu sabia que ela ia cobrar. Então, imagine você, no verão, uma criança dentro de um ônibus. Com certeza essa criança morreria. Isso é uma situação, Marcela, que na verdade... Hoje no Conde, eu fico me perguntando, meu Deus, por que está acontecendo tanta coisa? A gente vem se pego de surpresa com tanta coisa. E aí, do nada, eu estou a semana passada, quando eu recebo uma denúncia que tinha acontecido, que tinha alguém que passou, viu uma criança chorando e tal. E aquilo ali, eu falei assim, opa, no Conde. Porque a gente sabe, nós sabemos que se está certo ou errado, quem vai dizer é a justiça depois, né? Mas até então a atual gestão está torrando muito dinheiro, está derramando dinheiro sem pena, gastando dinheiro sem pena. E quando aconteceu isso, eu fiquei sabendo disso, o que é que eu fiz? Fui procurar me informar, porque querendo ou não, nós fazemos aqui o papel de comunicar as pessoas, mas nós temos que ter cuidado. Da mesma forma que eu tenho que ter cuidado aqui, é a mesma forma que o gestor tem que ter cuidado com quem contrata, com quem fala. E aí o que é que eu fiz? Eu não ia chegar aqui à noite no programa e afirmando nada. Então eu fiz o quê? Embasado no que eu tinha acabado de saber, pedi que a secretária de Educação, a diretora do colégio e o prefeito entrassem em contato com essa situação, tomasse pé dessa coisa, já que eu estava sendo o meio de comunicação para estar levando a eles, né, se é que eles não sabiam ainda, então eu estava sendo ali aquela pessoa que estava levando
a informação através do programa, para que eles investigassem, para saber se de fato tinha acontecido, para que não acontecesse mais. Pasmem, no final do meu programa, uma senhora liga, e eu perguntei no ar, perguntei a ela, a senhora tem o direito de falar ou não o seu nome, quer falar o seu nome, pode falar, não tem problema algum. E ela foi categórica, eu não quero falar o meu nome não, mas vou relatar o que aconteceu. E eu perguntei, então ela começou a me falar, e disse que o ônibus estava parado, e ela saiu de casa, ouviu o choro de uma criança. Quando ela olhou, a criança estava dentro do ônibus fechado, chorando. Olha a situação. E aí o que ela fez? Saiu desesperada, procurando quem tinha deixado aquela criança ali, e encontrou um motorista, que pegou essa criança e a levou para a escola. Pronto. Para ela se conformou ali. Quando é à noite, passou o programa, quando é mais tarde, a mãe da criança entra em contato comigo e fala o que aconteceu, tal, queria saber como foi, eu relatei tudo, tá aqui, tudo gravado, tudo certinho, como foi, não sei de que criança se trata, quem é a pessoa, quem é a mãe e tal. Quando ela revelou, a mãe da criança sou eu. Você vê como é bom você fazer a coisa certa. Se eu estivesse ali inventando alguma, olha o tamanho do problema que eu estava, porque para quem não sabe, todo mundo sabe disso, que mexer com aluno, com criança, não é brincadeira. E aí eu relatei tudo que tinha acontecido, ela vai e revela, eu sou a mãe da criança, da menina que você está falando, e ela só tem 2 anos. Ainda uma menina mesmo. Só tem 2 anos. E aí, olha... Eu nem imaginar se é com a filha minha, né? Acho que tinha secretário sem cabelo. E, Marcelo, você não vai acreditar. Eu fiquei passado com a situação que a mãe, eu estou preocupada, eu não sei como é que aconteceu isso, eu preciso saber, vou procurar saber. Cada criança sofreu uma violência sexual, meu Deus, só 2 anos, nem pensar no negócio desse. Né? Não foi nada não. Não foi nada não. A mãe da criança me relatou que entrou em contato com a diretora da creche e com a monitora, e as mesmas falaram para ela: menina, relaxe, isso é politicagem. Olha o tamanho dos funcionários, olha o tamanho da capacidade dos funcionários que o atual prefeito está contratando. Como é que você é diretora de um colégio, de uma creche? Colégio não, uma creche. É criança, uma creche. A responsabilidade é dela, aquela criança. Todos os dias, quando quando não foi entregue na mão da mãe, mesmo dentro do ônibus, ainda está sob a responsabilidade da diretora da escola. E ela virar para uma mãe e dizer: menina, relaxe, isso é politicagem. Só que a mãe não relaxou. A mãe foi buscar os direitos dela, e com razão, foi buscar os direitos dela, certo? Investigar para ver. E aí, pessoas, professoras, já entraram em contato, já mandaram, ligaram para a escola, já mandaram o áudio dizendo tudo que aconteceu, e realmente, a menina fala, a mulher fala que ele chegou com o ônibus por volta de umas 11h40, certo? E deixou o ônibus parado, com a criança dormindo dentro. Mas para minha surpresa e para a surpresa de todos, tem 2 monitoras no ônibus. Nossa Senhora. São 2. Então, 2 monitoras e um motorista. 3 pessoas de ônibus. O motorista de carro grande, quando ele sai de um carro, o motorista, somente ele confere. Sim. É a obrigação do motorista conferir se tem uma coisa, se deixou alguma coisa, se está fechado. Qualquer coisa ele tem que ver. Outro dia eu fui aqui vindo distância e vim na Coperthouse. Esqueci uma bolsa no banco onde eu estava, levantei e fui embora. Quando é mais tarde, tá o cobrador me ligando. Que alguém viu lá, pegou e viu, tinha coisa que me identificava, estava uns cartazes, uma coisa. Ele me ligando: você deixou sua bolsa aqui, ó, vou deixar guardada, amanhã você passa para aqui. Eu fui lá e peguei. Quer dizer, isso é um dever do motorista. Então, não tem como você isentar, vou culpar só a monitora ou as monitoras e isentar o motorista. A culpa é de todos. Graças a Deus que não aconteceu nada grave para mim, além do trauma, porque a menina agora, segundo informações, a menina está sem querer ir mais para a escola. Ela sabe o que ela passou, o tempo que ela ficou lá. Quem sabe que essa menina acordou, porque ela chegou por volta de 11h40, a outra, a senhora que ligou aqui. Mas essa criança, ela estava indo para o colégio ou indo para casa? Foi para o colégio.
Esqueceram na descida pro colégio. Descida pro colégio, de 11h40 até... Eu ia me perguntar como é que a mãe não sentiu falta, foi pro Isso, colégio. foi, a mãe entregou, minha filha aqui vai pro colégio, 2 monitoras tomando conta. Olha o tamanho da gravidade. Então, a chegando lá, responsável. sim, a menina dormiu, que dorme criança, dorme mesmo. Sim. Então a menina dormiu, levantaram, foram embora e deixaram a menina dormindo no ônibus até quase 2 horas da tarde. A sorte da criança e da mãe não estar mais destroçada hoje é que no dia não estava muito calor. Foi justamente naquele dia que estava sendo tudo nublado, choveu. Porque se está fazendo calor com o ônibus todo fechado, a menina poderia ter morrido. Ah, morreria, com certeza. Aquele calor que a gente está. Se imagine, se a gente está em janeiro, fevereiro. Então, assim, eu falei para ela que procure a secretaria e não tive hoje. A única conversa que eu tive com a mãe foi que a coordenação da educação, da Secretaria de Educação, eu acho que pediu a ela testemunha. É sério, estão contestando. Estão contestando. O que deixa a gente mais chateado é isso. O que conseguem compreender é que estão achando que a mãe também está de coloio com a situação. Sim, e o pior, que para acabar, Deus é tão bom, Marcela, que elas poderiam até pensar nisso. Eu acho que elas não imaginavam o tamanho da repercussão que isso ia dar, ia gerar, a confusão que elas iam se entrar, não dando uma assistência, mas que ficaria mais fácil, né? Quando a mãe ligou, sim, aconteceu isso, me desculpa, tal, não vai acontecer mais, vou corrigir e tal. Não fazer como elas fizeram. Relaxe. Isso é politicagem. Né? Qual é a politicagem que eu tenho aqui? É que eu tô fazendo meu trabalho. Não, e se fosse ou não? Sim. A postura mediante com a mãe seria outra. Outra. Agora, se é uma mãe meia louca, despirocada, igual a mãe com isso aí. Sim. Tava todo se é uma que anda com a bolsa. Hein? Ia ser emborrachada. Então, gente, tem que ter cuidado. É um absurdo. Quando a gente cobra aqui as coisas, eu não quero ser melhor que ninguém não, mas você pegar uma criança de 11h40 e deixar ela dormindo até 14 horas dentro de um ônibus, e aí eu lhe pergunto, será que foi a primeira vez que isso aconteceu? Porque outro erro que vai ter que ser corrigido, e tem que ser corrigido para ontem, é você pegar, o motorista pegar o ônibus, subir para levar as crianças no colégio, e pegar o ônibus e levar para a porta da casa dele. Ele tem que deixar o ônibus no colégio. O ônibus é de secretaria para colégio, de colégio para secretaria. Não é para a porta da casa do motorista. Então são erros grotescos que estão cometendo, porque no meio desse aí, ele pega o ônibus desse aí, deixa na porta da casa dele. Como aconteceu? Com a criança dentro. Precisa ele viajar. Já pensou. E aí, ele passa mal com esse ônibus trancado. E aí? Então, não existe essa possibilidade de estar levando nenhum, de hipótese alguma, levando o ônibus para casa do motorista. Entendeu? Então, a gente espera... Tanto trabalho com os vereadores aí, e o vereador está preocupado com... Eu quero ver quarta-feira, se vão tocar nesse assunto na Câmara, porque isso é seara do vereador. Isso aqui não é trabalho, não era para mim estar fazendo isso. Seria mais cômodo para mim passar a fazer vistas grossas, isso aí, resolvam para lá. Mas não, eu vou falar, eu vou cobrar, eu vou buscar sim, porque independente de qualquer coisa, o motorista está sendo pago, é dinheiro do povo. Aquela criança que está indo estudar, é dinheiro do povo. As monitoras que estão sendo pagas, se você vê a situação se agravou, elas estão em pavor, estão apavoradas. Por que elas estão apavoradas? Porque sabem que erraram. Ninguém está aqui para brincadeira. Eu não estou aqui criticando pessoa nenhuma. Não quero que... Na verdade, hoje eu já penso diferente. Diante das coisas que eu levantei, eu já penso diferente. Porque tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade. São quantas crianças ali? 40? Tem 2 monitoras. Cada uma toma conta. Trabalhar com vida é diferente. É igual o hospital, né? Sim, senhora. Então, eu espero que o gestor tome providências, que o poder público entre, poder judiciário entre em ação, conselho tutelar entre em ação e resolva isso. Porque não pode se repetir. Como aconteceu isso, pode acontecer de novo e isso pode ter sido um aviso, sabia? Não, Renatinho, o que acontece é o seguinte, o problema é... Pode até acontecer, o acidente ele pode acontecer. O problema é como está sendo conduzida a situação, como ela está sendo tratada. Sim. Porque se não houver um interesse contundente em relação a essa situação para resolver e esclarecer, então vai acontecer outras vezes. Sim. Entendeu? Então, gente,
nós batemos esse papo gostoso aqui. Foi tanto que eu acabei abordando todos os temas que eu tinha hoje para falar. Eu abordei todos só para... O tempo passa. Só para bater papo com essa coisa aqui. Olha que coisa linda. Oh, lindo. Não posso dizer. Como é que pode, né, rapaz? E eu não poderia deixar aqui, Marcela, de mandar um abraço para Dr. Luciano, lá em Jequié, Paulinha, está lá em Jequié, nos acompanhando, nos assistindo. Você tem uma torcida aí. E eu vou dando aqui um abraço para Gui de Menor. Rapaz. Então, assim... Kel, minha comadre, Lívia. Tá ali acompanhando, deve estar. Todo mundo. Então, assim, gente, isso é muito bom. Isso é muito bom, esse esclarecimento. E que também, se o vereador quiser, ou qualquer um deles, que eu já convidei outras vezes aqui, vou continuar convidando, se quiser, não tem problema algum, se quiser vir aqui bater um papo, sentir, em algum momento, sentir que se excedeu, errar é humano, pode vir, tá aqui, as portas estão abertas, para que ele venha, e que isso não se repita, né, e converse, porque assim, eu não estou aqui preocupado, né, com o que o vereador, ele acha ou deixa de achar, não, eu quero que as coisas andem certas. O respeito é bom e todo mundo gosta, né? Não faz sentido eu chegar numa emissora, estar em um programa esculhambando um parlamentar, esculhambando quem, independente de qualquer coisa, é uma autoridade. Eu digo todo dia, não fez faculdade, não passou por curso nenhum, por teste nenhum. Tem alguns aí que até tem um estudo bom, é formado, como o vereador... Meu é nome dele? Valnei, é professor, um dos melhores. O próprio presidente da Câmara também é formado, mas tem vereador dentro do Conde que só faz um O, só sabe fazer o O ao contrário, assim. Ele sabe. Você entendeu? Mas estão lá. Mas a gente respeita. Com certeza. Não, tem que respeitar. Respeita. A questão toda não é de respeitar. Respeito sim os vereadores, certo? Porém, vocês têm que entender, vou repetir novamente, vocês são funcionários do povo. Sim, eu vou cobrar. Por que eu vou cobrar? Porque se eu estou exercendo o meu papel de estar fiscalizando o vereador, é para que ele faça e exerça um papel e faça o seu trabalho correto, tenha a responsabilidade com o dinheiro público, certo? E traga melhorias para a população, no coletivo, certo? Não é para uma minoria, não é para um grupinho de A ou B ou Z. Em relação ao... Vou falar também em relação a outro assunto. Não adianta, de qualquer forma, se procurar qualquer meio para me calar, vai ter a resposta à altura. Seja a atitude que quiser tomar em relação a isso. Se tomar, vai receber a altura, certo? Porque eu não estou fazendo nada de errado e eu tenho o direito de falar. E me calar, não vai não, viu? Porque assim como o vereador veio grandão, né? Veio naquela agonia toda, quero imaginar que ele esteja passando por algum problema, né? Apesar que eu estou também, mas é isso que a gente eu não posso descontar. Porque você não pode descontar a tua vida pessoal, teus problemas pessoais, em quem quer que seja, como também nenhum vereador pode fazer, viu? Deixar bem claro aqui, porque problema todo mundo tem, todos nós temos problemas, mas nós temos que saber separar o problema pessoal e do privado, público. Por quê? Querendo ou não, hoje eu estou aqui, mas eu me tornei porque eu quis me tornar uma pessoa pública. Então eu estou aqui sujeito a críticas, elogios, o que for. Tem que respeitar. Hoje eu vim aqui mais e me incomodando, não é nem pela situação exposta toda como ele expôs, não, é pelo que representa. Sim, eu acredito que a misoginia ela tem que ser combatida de forma direta. A gente não pode aceitar esse tipo de ataque porque é mulher, certo? A cidade tem mais mulheres, aliás, o mundo tem mais mulheres do que homens. E ainda assim somos vítimas. Outra coisa que ele falou lá, citou que os ataques contra ele seria por conta dele ser negro. Vereador, não me cabe esse questionamento a esse respeito, até porque eu acredito sim que muita gente tenha raiva, não se conforme em ver um rapaz que veio da periferia, de vida humilde, de família humilde, negro, chegar onde o senhor chegou, com o privilégio que o senhor teve, que o povo lhe deu, e colocar hoje, está como vereador, hoje como presidente da Câmara.
Só, vereador, que não cabe para mim esse preconceito, porque eu odeio qualquer tipo de preconceito. Eu sou filha de negra, sou mãe de negro, certo? E o preconceito para mim é algo tão detestável, tão nojento, assim como a misoginia e o machismo. Então qualquer tipo de preconceito e atitudes contra outros de ódio, porque tem a cor negra, ou então porque é índio, ou então porque é mulher, tem que ser combatida. E o que eu peço, como o senhor disse que deveriam respeitar a casa dos vereadores, que é a casa do povo, eu peço também que o senhor respeite e me respeite. Porque eu nunca toquei na sua vida pessoal, nunca expus, nem a sua nem de vereador nenhum, porque problemas pessoais, coisas negativas na vida, todos nós temos. Se eu pegar uma pedrinha aqui, piquititica, jogar em cima da câmara de vereador, quando vocês tudo estiver lá, desaba. Porque todo mundo tem. Só que, como eu disse, sua vida pessoal e de qualquer outro vereador não me diz respeito, não me interessa. Mas quanto vida pública, enquanto o senhor estiver aí, sobre o poder do povo, recebendo do povo, trabalhando para o povo, eu estarei cobrando e fazendo meus questionamentos. Tá ok? Então, minha amiga, muito obrigado, viu, pela sua vinda. Foi muito bom. Limpou, né? Tirou essas coisas que tinham, essas dúvidas, né? Que o povo realmente foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. E aí está aí. Você veio, falou o que tinha que falar, sem ataques, sem ofensa. Sabe como fica mais fácil? Você trabalhar, sem falar o que realmente você estava sentindo. Não estou falando que realmente eu gostaria, não, Renato. Não, mas fechava o programa, caía aí. Cai não, aqui a gente está blindado para não cair. Aqui está blindado para não cair. De vez em quando, hein, Deus? Se eu fosse falar o que eu gostaria. De vez em quando aqui a gente fala cada coisa aqui. Não pode não, porque você está no ar. Eu não posso, já foi. Eu não podia, mas já falei, então já foi. Mas assim, de vez em quando a gente acaba assim, soltando umas, falando umas aí, porque de vez em quando é preciso. A gente vai quietinho ali, as pessoas às vezes confundem, né, a educação com o medo. Porque vem falar, se eu fosse estar aqui o tempo todo, às vezes também fica ali provocando para você falar e se prejudicar. Isso, igual isso também. Igual fizeram, acho que eu estava no vereador aí. Sim, faça, não sabendo o precipício que você vai se jogar. Então, assim, quem quiser fazer as suas coisas, que façam. Quando eu for fazer qualquer coisa, eu sei porque eu estou fazendo. Agora sim. Eu demoro de sair. Na quarta-feira eu confesso que eu respirei para não, sabe? Mas graças a Deus eu me controlei. Inclusive falei sim com o vereador depois. Batemos um papo. Aonde quando eu estava, você vê como algumas pessoas podres no Conde, da mente poluída, falaram que eu estava no programa esculhambando o vereador. Inclusive falando também da esposa do vereador. Poxa, cara, é muita cara de pau. Já vi que não é só político que é fofoqueiro aqui. Não. A fofoca ela está nos quatro cantos do Conde. E tem pessoas que quanto mais acha que vai estar fofocando, vai estar conseguindo algo para si. E aí quando ele me falou isso, eu falei, como é que é? Bom, a sorte é que o programa é gravado. Tá tudo aí. Falei, vereador, em momento algum eu lhe desculhambei, eu falei nada sobre a sua família, sobre a sua esposa, nada, até porque não tenho nada que falar. O que eu tenho que falar é que eu não gostei da atitude. Até então eu não sabia com que ele tinha falado, depois quando eu fui saber que se tratava da sua pessoa. E não foi nem o contexto do senhor, disse a ele, do senhor não gostar da forma que ela cobrou. Não, foi só duas frasezinhas que o senhor falou, que era alguém assim, muito pequeno, e ela não é pequena, ela é grande. Porque tem pessoas que gostam dela, como o senhor também não é pequeno. Você entendeu? Então, minha amiga, muito obrigado pela sua vinda. Tenho a certeza que você nunca vai estar só. Enquanto esse sequinho baderneiro que todo mundo, né, o polêmico que o povo sabe, está por aqui, vamos estar juntos. E essa casa, esse programa está aberto para sempre, de portas abertas para você. A hora que você quiser, qualquer coisa, dá um grito. Pronto, vou agradecer aí a todos que participaram, agradecer a oportunidade do programa e mandar um recado direto para as mulheres do Conde. Vai vir eleição, se unam porque precisamos ter mulheres nos representando na Câmara de Vereadores. Chega de ser massa de manobra para colocar vereadores no poder e no final não nos representar, tá certo? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Renatinho, boa noite a todos. Eu vou para casa, tem gente querendo mamar. Oba!
Tchau, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Se Deus permitir, estaremos de volta com o programa Fala Xandão. Um beijo no coração de cada um de vocês e tenham uma ótima noite.